Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Nós estamos dando sequência na nossa série do Guia de Programação C# da Microsoft. Estamos na página 300 da versão em inglês, tem versão em português também. As duas têm links disponíveis para download aí na descrição desse vídeo. Nós vamos dar continuidade hoje no assunto de passagem de parâmetros por valor em C#, parâmetros. Se você gostar do vídeo, eu peço que dê um like, curta o vídeo, porque nos ajuda muito aí a divulgar e alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário se tiver dúvidas, ou se quiser comentar alguma coisa aí mesmo sobre o vídeo. E sobre o assunto de programação também, .NET, essas coisas. E se inscreva no canal para continuar assistindo a série conosco. E compartilhe o vídeo com seus amigos que venham a ter interesse em desenvolvimento de software e aprender a linguagem de programação C#. Vamos começar aqui então. Na nossa última aula nós vimos um primeiro exemplo sobre passagem de parâmetros por valor. Nós vimos que quando se passa um tipo de valor para um método por valor também, alterações a esse valor passado não são refletidas fora daquele método. O valor, quando modifica dentro do método, ele é só internamente mesmo, porque é passada uma cópia daquele valor aqui. Hoje nós vamos ver o que ocorre quando se passa um tipo de referência por valor para um método. Quando um objeto de um tipo de referência é passado para um método por valor, então você tem um tipo de referência sendo passado por valor. Uma referência para o objeto é passada por valor. Ou seja, uma cópia da referência daquele objeto é passada por valor. Isso é, o método recebe não o objeto ele próprio, mas um argumento que indica o local do objeto. Então, vai ser passada a referência desse objeto, onde que esse objeto se encontra. Então, aquele método vai estar trabalhando apontando para o mesmo objeto que a referência que foi passada aponta na memória. Se você modificar um membro do objeto por meio do uso da referência, this, a alteração é refletida no objeto quando o controle retorna ao método que está chamando esse outro método. Ou seja, diferente de se passar um tipo de valor por valor para o método, quando se altera algum campo daquele objeto dentro do método, aquele objeto que foi passado como parâmetro aí por valor, essa alteração aqui, se você verificar o objeto depois do método ter alterado aquele objeto, ele realmente vai ter sido alterado. É diferente de se passar um tipo de valor. O tipo de valor não é alterado dentro de um método, se ocorrer alterações aqui, enquanto que o tipo de referência ele preserva as alterações produzidas ou provocadas aí por se chamar um método, por se passar ele por valor para um método. Contudo, substituir o objeto passado para o método não tem efeito sobre o objeto original quando o controle retorna ao chamador. Ou seja, se você atribuísse alguma outra instância aqui para esse objeto que foi passado aqui, quando retornasse, ele ia continuar apontando para esse objeto aqui. Você não pode modificar a referência do objeto ela própria. Você só pode alterar os dados, do objeto que está sendo referenciado por essa referência que você passa para o método por valor. Vamos ver um exemplo que fica mais claro, na prática. O seguinte exemplo define uma classe, que classes são tipos de referência, como a gente já tem aprendido. Aqui eu tenho uma pequena classe aqui, exemplo, tipo de referência. Essa classe ela tem um campo valor público, eu chamei de exemplo de tipo de valor. Ela instancia um objeto desse tipo e atribui 44 para o seu campo field. Então aqui na classe program, a gente instancia um objeto aqui do tipo do exemplo de tipo de referência. E aí a gente atribui para o campo valor o valor 44. Então, essa instância aqui, o valor dela vai ser 44.
e passa esse objeto para o método modifiqueObjeto. Então aqui, vou renomear ele, modifiqueObjeto, Ctrl RR, renomeio o método. F2 também. Então esse método modifiqueObjeto vai receber esse objeto aqui, vai receber essa referência, né? E dentro dele, a gente vai atribuir um outro valor para o valor do objeto, para esse campo valor. Vai ficar 33 aqui. Este exemplo não faz essencialmente a mesma coisa que o exemplo anterior. Ele passa um argumento por valor para um método. Mas devido ao tipo usado ser um tipo de referência, o resultado é diferente. Ou seja, nesse caso ocorre efeito colateral. Os dados do objeto passado são modificados dentro do método e são percebidos, a mudança é percebida fora do método também. Modificação que é feita no método modifyObject, modificaObjeto, ao campo valor, né, também modifica o campo valor do argumento. Então, modificar esse campo valor desse argumento aqui, desse objeto que foi passado, ou desse parâmetro, também modifica o valor desse objeto aqui de fora. Porque quando se passa aqui é uma cópia daquela referência, né? Então, qualquer coisa que você alterar aqui vai refletir naquele objeto. Aqui nós temos uma referência apontando para o mesmo objeto, então alterar essas referências aqui, os dados dessa referência alteram lá também, porque o objeto é um só, né? Só as referências que são duas referências, mas apontando para o mesmo objeto. Então, por isso que a alteração aqui dentro do método provoca um efeito aí também no objeto que foi passado para o método. Então, vamos ver aqui. Aí a gente prova isso imprimindo o valor, né? Porque aqui começa dando valor de 44 para ele. Aí chama o método modifiqueObjeto. Aqui internamente ele seta o valor de 33 para o valor. E aqui imprime o campo valor. Em vez de ter o 44 que foi informado aqui, ele vai ter o 33 que foi informado dentro do método. Vou debugar aqui, F5. Então aqui a gente começa, ele instancia um objeto, o valor atualmente está 0. Aí aqui ele seta o valor para 44. E aqui dentro a gente já tem esse objeto que está também com o mesmo valor 44, porque é o mesmo objeto, né? É uma referência para o mesmo objeto. E aí aqui o valor estava 44, ele vai estar com 33. E aí aqui fora já vai estar 33 também. Aqui, ó. O objeto que foi passado, o valor dele também modificou. Ficou igual ao que foi passado dentro do método. Aí chega aqui, ele imprime, né, na tela. 33. E é isso que esse programa faz. Essa é a diferença, então, devido ao objeto aqui ser um tipo de referência. Quando os campos de um tipo de referência são modificados dentro de um método, ao sair desse método, o objeto que foi passado por parâmetro, como argumento, também vai ser modificado. Então, assim você consegue alterar os valores de objetos, né, dentro de um método. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, peço que dê um like. Se inscreva no canal para continuar assistindo a série. Deixe seu comentário se tiver dúvidas. E compartilhe com seus amigos. Na próxima aula nós vamos olhar sobre passagem de parâmetros por referência. A gente viu 2 exemplos do funcionamento de passagem de parâmetros por valor. Na sequência nós vamos ver passagem de parâmetros por referência. Obrigado por assistir. Abraços, até o próximo vídeo.